temos diversas questões dos eixos temáticos mais variados, mas lembrando que as questões são fundamentais para a teoria. Começando com uma pergunta dirigida ao manifesto através do nosso professor Zé Paulo. Quais seriam as diferenças entre socialismo e comunismo? Já indo direto? Por favor. Vocês já observaram que vocês me deram um caixotinho, eu fico aqui até as 4 horas da manhã, né? Mas tem limites à paciência de vocês, não é? E também os limites, vocês 7 horas têm outra sessão de trabalho. Então você, por favor, me sinaliza se eu começar a me alongar numa questão ou outra. Vamos inverter a conversa. Vamos sinalizar como é que Marx, não o Marx dos 28 anos, o Engels com 28, Marx com 30 anos, ambos incompletos, atenção, ambos incompletos, escrevendo esse documento. É impressionante chamar a atenção que isso é um documento de 2 jovens. Um está se aproximando dos 30 e outro com 28 anos. É impressionante, é bom lembrar isso. Vamos ver como é que o velho Marx tratava a questão. Se vocês examinam lá um dos últimos documentos significativos que Marx escreveu, de 1875, uma crítica aos grupos partidários alemães que na cidade de Gotha, em 1875, se realizaram um congresso para a criação de um partido social-democrata, notem o nome, Partido Social-Democrata Alemão. Eram tendências diferentes do movimento socialista alemão, entre as quais se encontravam adeptos de Marx. Marx e Engels, primeiro, engolem com enorme dificuldade a designação social-democrata e, portanto, social-democracia. Eles preferiam claramente Partido Comunista. Nesse documento de 1875, que é a crítica de Marx a esse processo de fusão e de nascimento do Partido Social Democrata Alemão, Marx afirma com clareza que o processo da tomada de poder pelos trabalhadores, pelo proletariado, e eu lembro que ele já tinha tido uma breve experiência histórica na Comuna de Paris de 1871, não é? Estava fresco na memória do Marx. Marx vai dizer que os proletários tomam o poder político e abrem um período que ele chama de socialismo. Ele chama de socialismo. Ou de primeira fase da sociedade comunista. O que caracteriza, e Marx diz isso muito sucintamente, o que caracteriza essa primeira fase da sociedade comunista ou socialismo? A vigência de instituições próprias da sociedade burguesa e, ao mesmo tempo, a emergência de condições que são antípodas à da sociedade burguesa. Por exemplo, nessa primeira fase, ainda existem classes sociais, ainda existe o Estado, ainda existe mercadorias, ainda existe dinheiro. Mas já existe propriedade social dos meios de produção, já existe já existem elementos que vão para além do direito,
Já existe uma extensão econômico-social da democracia. Então diz Marx, olha, é um período de transição. Eu posso considerar isso socialismo ou primeira fase da sociedade comunista. Uma vez que todas as instituições próprias da ordem fundada no capital, na propriedade privada, etc., tiverem perecido, entra-se no comunismo. Que Marx diz, olha, não é o fim da história, não, hein? É apenas o fim da pré-história da humanidade. Mas esse é o pensamento do Marx maduro. Nos anos 40, Marx está se defrontando na França, no movimento operário, naquilo que havia de mais avançado, com duas tendências. Uma que considerava necessário um conjunto de reformas sociais, sem tocar nas estruturas fundamentais da sociedade capitalista. Nós sabemos que estruturas são essas, não é? Marx já estava sabendo aí. A propriedade privada, a primeira estrutura fundamental. E a segunda estrutura, Marx ainda não tinha clareza disso, vai ter clareza depois, na alocação do excedente econômico obtido na com a propriedade privada. É claro que essa segunda condição decorre da primeira, não é? Onde existe propriedade privada, os proprietários decidem, eles mesmos, e só eles, onde vão alocar o excedente que é obtido, o excedente econômico. Se a gente fosse usar uma linguagem grosseira, onde é que eles vão alocar o lucro? Onde é que eles vão investir? Notem que isso é extremamente importante, né? Importante saber quem é que direciona os investimentos. Onde você tem propriedade privada, os investimentos são direcionados pelos proprietários dos meios de produção, né? Algum de vocês, eu quero dizer que eu sou corintiano, viu? Antes de qualquer coisa. Isso, aliás, porque sou marxista, não é? Tem lá uma página qualquer do Marx que diz que para ser consequente tem que ser marxista. Agora me diga uma coisa. A população de São Paulo foi consultada, embora aparentemente não haja dinheiro privado, perdão, dinheiro público na construção do Itaquerão. Na verdade, o Itaquerão, ao que eu saiba, não está entrando abertamente dinheiro privado. Mas esse escândalo que a Copa do Mundo de 14, não é? O povo brasileiro foi consultado. Você sabe quanto está se gastando de dinheiro nisso? Uma barbaridade. No Rio de Janeiro se morre de dengue. De dengue. E a reforma do Maracanã já custou 1 milhão. Hã? Viaja aí pelo país. Estados que não têm nenhuma vida futebolística, os caras estão construindo. Isso beneficia quem? Quem é que está destinando? Quem é que decide a destinação desse dinheiro público? Esse dinheiro é público. Quem é que decide isso? Você acha que é o governo? Bom, é o governo, sim, claro que é o governo. O governo expressa quem? Está atendendo a interesses de quem? Populações estão sendo deslocadas, uma barbaridade. Mas o ministro do esporte vai a um programa de televisão, não apenas para defender isso tudo, mas vai vestido com uma roupa da Nike. É o cúmulo da afronta. Desculpem, mas é o cúmulo da afronta. Mas voltemos. Havia uma corrente no movimento socialista que dizia, olha, a propriedade privada pode continuar. Nós vamos interferir regulando relações de trabalho. Essas correntes, e eu estou falando em correntes no plural, porque não havia uma única corrente, havia várias correntes. Mas vocês têm isso no capítulo 3º, na seção 3ª do manifesto. Marx vai falar no socialismo conservador, Marx e Engels, no socialismo conservador, no socialismo pequeno burguês, no socialismo feudal.
E essa discussão socialista estava nos meios operários, mas estava nos salões franceses. As camadas médias francesas estavam discutindo essas medidas. Os setores que já tinham um claro enraizamento de classe proletária propunham transformações que começavam por afetar a propriedade privada. Eu mencionei aqui que essas tendências eram herdeiras do ultrajacobinismo da Conjuração dos Iguais, do Babeuf. O manifesto político do Babeuf é um manifesto dos iguais, onde pela primeira vez se fala em comunidade de bens, não fala em comunismo, mas os bens deveriam ser desfrutados em comunidade. Notem que são duas tendências muito claras. No século XX, aquilo que era a social-democracia, com a qual Marx e Engels se identificavam, embora criticamente na Alemanha, essas tendências vão se polarizar em torno da social-democracia. Com a crise da social-democracia, com a Revolução Russa, nós temos a polaridade que vai marcar o movimento operário no século XX. De um lado, socialistas ou social-democratas, ou socialistas democratas, e bolcheviques ou comunistas de outro lado. Essa ruptura é uma ruptura lamentável, não é? Lamentável, mas que tem razões objetivas, causas objetivas. É até bom falar nisso, porque hoje é o dia 8 de maio. Para vocês, o dia 8 de maio não significa muito, não, né? Vocês precisam de reavivar a memória histórica de vocês. O dia 8 de maio marca, no ano de 1945, a rendição incondicional do Estado fascista alemão, do nazismo alemão. Revejam a entrada das tropas libertadoras em Berlim. A União Soviética deu 25 milhões de sacrificados na luta contra o nazifascismo. Não é por acaso que é um soldado do Exército Vermelho que mete a bandeira com a estrela vermelha no alto do Bundestag. Ali foi derrotado o fascismo, o pior inimigo dos povos. O pior inimigo dos povos. Ele foi derrotado, mas não foi erradicado. É bom sempre lembrar disso, não é? Então, o dia 8 não é um dia qualquer. E por que é bom lembrar para cima? Porque a ascensão de Hitler, na entrada dos anos 30, se deu muito por uma política equivocada entre comunistas e social-democratas, não é? Foram incapazes de estabelecer um mínimo de aliança para resistir ao fascismo. A divisão entre ambos facilitou a chegada ao poder de Hitler, que eu quero lembrar para vocês que não deu nenhum golpe de Estado, ele chegou por via eleitoral. Hã? Não sei se isso ajuda a pensar. Hoje, por favor, os partidos socialistas, praticamente no mundo inteiro, não é, viraram máquinas eleitorais. Hã? Uma olhada na crise da Espanha hoje. Mas acho que isso é uma coisa dos últimos 4 anos, 8 anos, levado pelo Partido Popular, que é o partido de direita? Não. Partido PSOE, partido... Atenção, não tem vergonha de usar desonestamente esse nome. Partido Socialista Operário Espanhol. Seus 20 anos, 25 anos de poder, destruíram as alternativas sociopolíticas da Espanha. O Partido Socialista Português quer lavar as mãos dessa brutal crise que martiriza a população portuguesa. Não estou usando o verbo martirizar aqui por acaso, não. Neste momento, sobre uma população total, não é sobre a PEA, não é sobre a população economicamente ativa, é sobre a população total. Uma população de 10 milhões de habitantes a 1 milhão de desempregados em Portugal.
Número admitido pelo governo. O Partido Socialista quer lavar as mãos diante disso. O Partido Socialista conduziu Portugal a esse tipo de situação. Esse nome socialista, hoje vocês tomem cuidado, né? Socialista, trabalhista, dos trabalhadores, tomem muito cuidado com isso. A gente sabe... Agora, o mais recente socialista, desde criancinha, é o neto do Arraes, né? Lá, o governador de Pernambuco, esse é um socialista sincero e honesto. Hã? Vocês não conheceram isso. Havia um programa da televisão americana, depois passou aqui no Brasil. Acredite se quiser. Acredite em Coelhinho da Páscoa, Mula Sem Cabeça, acredita no socialismo do Dudu. Mas não é só ele que é o único picareta aí, não, né? Atenção, esses rótulos, notem, combater o comunismo é muito fácil. Né? Fácil de combater. Exploram-se os erros, alguns crimes, e depois o medo de mudança que se tem. Agora, diante de uma sociedade que hoje só oferece insegurança, violência, desigualdade cada vez mais forte, como não dizer, eu também sou socialista? Já pararam para pensar nisso? Meu velho pai, já falecido, que Deus o tenha, não é? Quando se defrontou com um filho comunista dentro de casa, porque era uma figura legal, não ia me expulsar, pelo contrário, me tolerou. Na intimidade, disse, mas eu também sou socialista. Ah, é? Como? Vocês nunca tiveram um papo com alguns burgueses? Burgueses, não, mas eu também sou socialista. Não toca na propriedade, não toca na estrutura do poder político. Ah, queridos, é Bolsa Família para todo mundo, como não? Sob outras formas, claro. O que eu quero dizer com isso é que o nome socialista perdeu tanto conteúdo que pode ser usado por qualquer Dudu da vida. Não é? Em Marx isso tem, tanto no período do Manifesto, Marx tinha um rigor categorial. Peguem lá o capítulo 3, vocês vão ver lá a tipologia de socialismo que ele e Engels relacionam e aos quais se opõem. E lá na crítica ao programa de Gotha, a admissão da palavra socialismo, significando primeira fase da sociedade comunista. Espero que isso ajude vocês a pensar, porque parece que nós temos aí um monte de coisa, né? Meu Deus do céu. Eu vou tentar ser mais telegráfico, porque sei que vocês terão uma belíssima intervenção, com certeza, do professor Cogiola às 7h, mas eu suponho que vocês não façam como a maioria não, mas pelo menos 1/3 do povo desse planeta. Acho que vocês vão comer alguma coisa, né? 1/3 não come. Né? O outro terço é subalimentado, e o outro terço vive com problemas de obesidade. É isso mesmo.